Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2017 e com amparo na portaria 140 de 2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 92ª sessão ordinária virtual de 17 de dezembro de 2021. Informo aos senhores conselheiros que a ata da sessão anterior vai ser disponibilizada somente mais tarde pela secretária Silvana. Peço a colaboração dos senhores para verificar se tem alguma observação a ser feita. Indago a secretária Silvana se houve um encaminhamento de alguma resolução para assinatura. Bom dia a todos. Sim, senhor presidente. O conselheiro Cláudio Célio enviou a resolução do processo 45/2018, Ranco Embalagens S.A. E o doutor Alexandre Goiana enviou a resolução do processo 2436/2017, José Abraão Otoshi Companhia Limitada. Sem áudio, presidente. Obrigado, Silvana, e obrigado aos conselheiros que têm sido disponibilizados para entregar as resoluções desta Câmara. Doutor Weber, já está presente? Pois não, senhor presidente. E vai iniciar a nossa sessão, a ordem do dia. Dando início à ordem do dia, anuncio o processo de recurso 1559/2020, aí 2020-01025. Recorrente SP Indústria e Distribuidor de Petróleo Limitada, recorrido Seju. Relatora, doutora Lourdes Andrade. Representando o contribuinte está presente o doutor Weber Busgaib e representando a PGE, doutor Rafael Barbosa. Com a palavra, a relatora. Obrigada, presidente. Aproveito a oportunidade para desejar um bom dia a todos os senhores. Vamos ao relato. Nós temos aqui... Está dando para ouvir? Eu tiro a imagem para melhorar o som ou está bom? Está bom, doutora Lúcia. Depois nós informamos, certo? Qualquer problema, por favor, doutor Franzé, o senhor me avisa que eu retiro a imagem. Nós temos aqui uma autuação cuja lavratura se deu em 28 de janeiro de 2020, com a seguinte acusação: deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entradas de mercadorias. O exercício foi em 2015, foi constatada a falta de escrituração de mercadorias ou serviços no montante de R$ 3.016.253,12. Apontada infringência ao artigo 276G, inciso 1º do Decreto 24.569, de 97, com imposição da penalidade prevista no artigo 123, inciso 3º, a linha G, da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258, de 2017. Só ressaltando que o período da infração foi janeiro de 2015 a dezembro de 2015. Então, nós tivemos aqui um crédito tributário constituído de multa, cujo valor total corresponde a R$ 301.625,30. O auditor fiscal ressalta que efetuou o trabalho a partir das informações do Banco de Dados de Notas Fiscais Eletrônicas, da Cefaz, e onde foram identificadas notas fiscais eletrônicas e conhecimentos de transporte eletrônico, tendo o contribuinte como tomador, e que não foram declarados em sua FD. Sendo assim, durante a ação fiscal, emitiu 2 termos de intimação, de números 2019-13229 e 2019-13243. Por meio dessas intimações, pediu ao contribuinte a comprovação da escrituração fiscal ou a justificativa para a não escrituração desses documentos. Efetuou a análise das respostas apresentadas pelo contribuinte, retirou aquilo que restou comprovado e, ao final, lavrou o auto de infração.
O processo vem aqui instruído com os documentos obrigatórios, inclusive os ARs, comprovando a regularidade das intimações, bem como as planilhas que serviram de base ao levantamento fiscal. Intimado regularmente, o contribuinte vem aos autos, apresenta impugnação. Os pontos, de forma breve, levantados pela parte. A decadência parcial do crédito tributário do período anterior a fevereiro de 2015, uma vez que a ciência da autuação se deu em 31 de janeiro de 2020. Perdão. A penalidade aplicada não é condizente com a conduta do contribuinte, sendo aquela prevista no artigo 123, inciso 8, a linha L, a que mais se adequa ao caso concreto, sendo a mais benéfica ao contribuinte, conforme artigo 112 do Código Tributário Nacional, e traz decisões deste Conselho com o mesmo entendimento, para aplicação do 123, inciso 8, a linha E. Ao final, pede que seja julgado improcedente ou parcial procedente o auto de infração, com o reenquadramento da penalidade eleita para aquela do artigo 123, inciso 8, a linha L, da Lei 2.670. Pede também a juntada posterior de novos documentos e, desde já, manifestou interesse em realizar sua sustentação oral quando do julgamento colegiado. A autoridade julgadora de primeira instância proferiu o julgamento de número 99 de 2021, decidindo pela procedência. Em síntese, fundamentou no seguinte: afastou a decadência pleiteada. No caso, a falta de escrituração de documentos fiscais, afirma o julgador, aplica-se a regra contida no artigo 173, inciso 1 do CTN. Ela não acata o pedido de reenquadramento da penalidade para o 123.8L, não acatou, né, da Lei 2.670, alterada pela Lei 16.258/2017, pois esta deve ser aplicada para situações em que informações específicas foram omitidas da FD, tais como os valores ou itens das mercadorias. E afirma que o artigo 123, inciso 3, a linha G da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017, contém a penalidade específica para a situação em que o contribuinte deixou de escriturar documentos fiscais de entrada na FD. Afirma também que as decisões administrativas no âmbito do CONAT possuem efeitos interpartes, não possuindo caráter vinculante, e conclui que o contribuinte descumpriu preceitos da legislação, cabendo-lhe, assim, a responsabilidade pela infração. Nós temos aqui a interposição de recurso ordinário de forma tempestiva, onde o contribuinte autuado repisa os argumentos trazidos em sua impugnação e reitera os pedidos ali formulados. A Célula de Assessoria Processual Tributária emitiu o parecer 161 de 2021, onde opina pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento, a fim de que seja mantida a decisão singular de procedência do auto de infração. De forma breve, é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Lourdes. Com a palavra, doutor Rafael Barbosa. Presidente, secretária, conselheiros, nobre patrão da recorrente, meus cumprimentos a todos, bom dia. Presidente, a acusação, como já muito bem relatado, é deixar de escriturar no livro fiscal próprio de registro de entrada, dos registros de entrada no ano de 2015. A penalidade aplicada foi a do artigo 123, 3G, multa de 10%, multa isolada, não houve cobrança de imposto. Decisão essa que foi mantida, auto de infração esse que foi mantido pelo julgador singular, e em recurso, a hora autuada postula pela decadência parcial, pelo artigo 150, parágrafo 4º do CTN,
que desde já eu opino no sentido de que seja afastada, porque se trata de multa isolada, né, não houve cobrança de imposto, e em se tratando de multa isolada, precedentes do STJ já se consolidaram no sentido da aplicação do artigo 163, inciso 1 do CTN. O outro ponto do recurso seria no sentido do reenquadramento da penalidade para o artigo 123, 8L. Em relação a esse ponto do pedido, presidente, eu vou opinar pelo provimento do apelo, que é no sentido do reenquadramento, conforme os precedentes da Câmara Superior, né, resguardando, lógico, o meu pensamento pessoal, que sempre foi pela aplicação do artigo 123, 3G, por entender que existe uma penalidade específica e que o fato de o livro fiscal próprio ter se tornado eletrônico não desnaturou a aplicação da penalidade. Então, eu sempre resguardo o meu entendimento pessoal, mas em razão de vários recursos extraordinários já ajuizados, e todos eles improvidos pela Câmara Superior, eu passei a opinar no sentido do reenquadramento, resguardando o meu posicionamento pessoal. Então, seria nesses termos, presidente, opinar pelo conhecimento do recurso ordinário, porque preencher todos os requisitos de admissibilidade, mas no mérito, dar-lhe provimento em parte para acolher o pedido de reenquadramento da penalidade para o artigo 123, 8L. Seria esse o posicionamento, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Weber Busgaide. Senhor presidente, Franzé, um prazer estar aqui mais uma vez nessa segunda Câmara. Senhoras e senhores conselheiros, que eu saúdo na pessoa da relatora, doutora Maria de Lourdes, nobre procurador do Estado, nobre secretária de Câmara e os demais aqui presentes, bom dia. Senhor presidente, eu acredito aí que o contencioso esse mês, tal como os advogados que labutam também nessa Câmara Administrativa, então, está com uma rotina bem puxada por conta do refis. Então, eu vou ser bem breve, tá? Até por conta, o procurador já anunciou que é uma matéria que já, de certa forma, é pacificada, já na Câmara Superior. Existem entendimentos de alguns conselheiros em sentido contrário, porém, eu vejo que mesmo com o pensamento contrário, os conselheiros estão se resignando ao que já foi aceitado de forma jurisprudencial, que no caso aí seria a reenquadração dessa penalidade, que é a ausência de escrituração de nota fiscal de entrada, e que hoje está se aplicando, se reenquadrando no contencioso para o artigo 123, inciso 8, a linha L da lei do ICMS do Estado do Ceará, que, em suma, reduz a penalidade de 10% para 2%. Né? Então, a parte recorrente pleiteia esse reenquadramento, principalmente por conta do refis. Né? Eu pedi aí para a senhora secretária, e agradeço muito à presidência e à secretária por, de forma célere, incluir esse processo em pauta. Basicamente é isso. Existe uma preliminar também de decadência, o qual a parte entende que o mês de janeiro deve ser extirpado do levantamento fiscal, porém um argumento mais substancial e de mérito, né, porque prescrição, porque no caso o reenquadramento da penalidade eleito é matéria de mérito, e é essa que é a matéria substancial desse recurso, ao qual a parte submete ao crivo de vossas excelências, razão pela qual roga-se pelo provimento do recurso ordinário interposto pela parte. E é só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Weber. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Doutora Lourdes, com a palavra. Obrigada, presidente. Seguindo a linha da objetividade, inclusive pelo objetivo maior, né, o esforço maior de todos que compõem a Câmara, já é de conhecimento a nossa interpretação acerca dessa matéria.
Então, eu já vou antecipar os colegas para que a gente colabore com essa rapidez, né, necessária. Com relação à decadência, eu afasto, como bem afirmou o doutor Rafael, aqui é caso de aplicação do artigo 173, então, nós não temos aqui que tratar de decadência. Meu entendimento é por afastar a decadência, e também no que se refere ao mérito, de que nós tenhamos o reenquadramento da penalidade para o artigo 123.8L. Presidente, falo de forma breve para que os trabalhos prossigam e a gente consiga cumprir a pauta. E, repito, já sabemos como cada um aqui entende, por isso pedi a palavra. Obrigada. Obrigado, doutora Lourdes. Os senhores querem debater o processo ou podemos já colocar em votação, já que a matéria é bastante recorrente nesta Câmara? Eu creio que o silêncio é pedindo a votação. Vamos votar primeiramente a preliminar de nulidade. A doutora Lourdes já se manifestou, rejeita, né? Preliminar. Depois, doutora Lourdes, doutora Elineide. Com a relatora. Doutor Henrique. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Leilson. Com a relatora. Doutor Wander. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Jusileide. Com a relatora, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, rejeita a preliminar de decadência citada pela parte. E, no mérito, como vota a doutora Lourdes? Eu conheço do recurso, dou-lhe provimento de forma parcial, a fim de também reformar de forma parcial a decisão de primeira instância, em razão do reenquadramento da penalidade para aquela prevista no artigo 123, inciso 8, a linha L da Lei 12.670. Doutora Elineide. Senhor presidente, embora sejam os últimos processos, praticamente, eu continuo mantendo o 123.3G da Lei 12.670/96. Doutor Henrique. Presidente, eu acompanho o voto divergente. Doutor Leilson. Com a divergência. Doutor Wander. Senhor presidente, eu acompanho a relatora, 123.8L. Doutora Jusileide. Senhor presidente, apesar de saber que tem uma penalidade específica, que é o 3G, mas eu acompanho a relatora por ser o mais benéfico para o contribuinte. Muito obrigada. Concluída a votação, verificado o empate, cabe ao presidente decidir essa questão. E eu ultimamente tenho refletido, por conta, e até um dos motivos da minha reflexão, é essa questão que o doutor Rafael trouxe, a questão do princípio da colegialidade, né? E também há um pensamento já bastante consolidado na Câmara Superior, no sentido de todos os recursos que forem ingressados nesse sentido de reformar ser acatado. Então, vou me quedar as decisões da Câmara Superior, a jurisprudência está consolidada, até tentamos formular em sentido contrário, nós não conseguimos, então vou me quedar as decisões da Câmara Superior e vou modificar meu pensamento, nesse caso, dar provimento ao recurso e aplicar a finalidade do 123.8L da Lei 12.670, nova redação. Esta decisão para este processo. Bom, concluída a votação, agradeço ao doutor Weber, eu creio que está esse processo. Doutor Weber, na sessão. Senhor presidente, obrigado pelo julgamento. Eu gostaria só de fazer um questionamento, como é que o contencioso está, como está o período de refis, o resultado desse julgamento, quando efetivamente ele vai estar no sistema, né, para fim de disponibilização, né,
Pronto, a orientação da presidência do CONAT, no sentido de que o conselheiro relator, após votação, faça um demonstrativo e encaminhe para a secretária para ser inserido em sistema. A doutora Lourdes, a intenção é fazer logo após a votação, mas a doutora tem que ver o demonstrativo para calcular mês a mês a penalidade, porque a mês tem um limitador, que é o teto de 1.000 FIIs. A doutora Lourdes, no máximo, segunda-feira, creio, já está apresentando esse relatório. Não é isso, doutora Lourdes? Muito obrigado. Presidente, eu acho que tem alguma ventilação aí na sala que o senhor está, que está dando um pouquinho de interferência. Tá, acho que é. Alguma coisa, viu? Mas é isso mesmo. Nós vamos fazer o possível para, se for possível, encaminhar hoje, mais tardar, segunda-feira, está com a nossa secretária, Silvana, querida. Obrigado, okay. Muito obrigado, e no mais desejo boas festas, Feliz Natal, próspero Ano Novo a todos. Acredito que por aqui a gente encerra os trabalhos para esse ano. Até mais. Igualmente, doutor Weber. Tudo de bom. Muito obrigada. Dando ordem à nossa votação, anuncio o processo seguinte, o processo de recurso 1.6028/2018, aí 2018-13-701. Recorrente Plantagem, Confecção e Comércio de Roupas Limitada, recorrido Seju. Relator doutor Leilson Oliveira Cunha. Representando o Estado, doutor Rafael Barbosa. Presidente. Uau! Presidente. O advogado, ele tinha passado um e-mail, é o mesmo de ontem, pedido de sustentação oral, mas ontem à tarde ele passou uma mensagem dizendo que não participaria da sessão. Tudo bem. Tá certo. A palavra ao relator. Presidente, renovo o bom dia a todos. Faço o relato. Em mesmo sentido do processo anterior, presidente, no caso aqui também é de deixar de escriturar no livro da FD entrada, notas fiscais, né, do exercício de 2014, 2015, no valor de R$ 292.050,66. Foi fixado uma multa de 10%, no valor de R$ 29.205,06, tendo como artigo infringido o artigo 276G e do decreto 24.569/97, e a penalidade fixada nos termos do artigo 123.3G da Lei 2.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017. Nas informações complementares, a auditora fiscal conseguiu inicialmente que a empresa autuada está cadastrada no regime normal, enquadrada no CNAE 478-140-0, comércio varejista de artigos de vestuário, está obrigada à escrituração fiscal digital, e que, após análise dos arquivos eletrônicos da FD, verificou a ausência de registro de notas fiscais destinadas ao contribuinte no exercício de 2015. Intimou o contribuinte, dando prazo de 10 dias para que justificasse a não escrituração dos documentos fiscais de entrada, todavia, não tendo a autuada se manifestado. Interposta a impugnação ao feito, a julgadora de primeira instância decide pela procedência, afastando os argumentos trazidos pela defesa e deduzindo, quanto ao mérito, que as alterações trazidas pela Lei 16.258/2017, ao dispor expressamente sobre a terminologia livros fiscais eletrônicos, atrai interpretação com alcance de sentido de que, efetivamente, a FD se perfectibiliza um conjunto de livros fiscais e, ao não se escriturar documentos fiscais na FD entrada, se subsume juridicamente em escrituração de livro fiscal. No caso, sob exame, livro fiscal de entrada. Nesse sentido, compreendeu violação aos artigos 276A e 276G, inciso 1º, do decreto 24.569/97, aplicando a penalidade no artigo 123.3G da Lei 2.670/96, com alteração dada pela Lei 16.258/2017. Resignado com a decisão monocrática, a autuada manejou tempestivo recurso ordinário, onde, resumidamente,
A 2, a inaplicabilidade da multa imposta com base em legislação superveniente aos fatos geradores, né? Retroatividade aí da Lei 16.258/2017, né? Também a 2, que se fosse o caso de aplicação de alguma penalidade necessariamente, deveria se observar a legislação em vigor à época do fato infracional. Aqui determinava que a imposição da multa seria com base no valor do imposto. Existe também a necessidade de verificação pelo agente fiscal se houve, ao menos, lançamento das notas fiscais na contabilidade, hipótese na qual a multa seria reduzida ao patamar de 20 UFIS. E diz que tal falha é vice-insanável do procedimento fiscal realizado. Ao final, requer a improcedência da autuação, já vi a existência de norma vigente à época, que não fora observada, e subsidiariamente pugna pela redução da multa para 20 UFIS, nos termos do artigo 123-TG da Lei 2.670/96, vigente à época dos fatos geradores. A assessoria processual tributária opinou pela parcial procedência, enquadrando a penalidade nos termos do artigo 103.8L da Lei 2.670/96. Também tem que acrescentar, presidente, que, no presente caso, houve também, embora que seja minoritária, mas do total de 292, deixa eu ver quanto é o valor aqui do montante, R$292 mil, aproximadamente, de operações escrituradas, cerca de 17 mil são operações que há no documento fiscal destaque do imposto. Há o destaque do imposto e o restante, os demais documentos fiscais, realmente não tem destaque no imposto. Esse é o relato, presidente. Obrigado, Toleilson. Seguindo aqui, a palavra do Rafael Barbosa. Presidente, renovo os cumprimentos a todos. Mais uma vez, a acusação de deixar de escriturar no livro fiscal próprio de registro de entrada, pautando esse conselho. Né? Essa infração foi cometida no ano de 2015, penalidade aplicada do artigo 123.3G, multa isolada de 10%. O julgador singular indeferiu completamente a impugnação do ora autuado, confirmando a auto-infração, e em seu recurso postula a improcedência, né, com base no caráter confiscatório da multa, argumento esse que eu opino no sentido de que seja afastado com base na súmula 11 desse Conselho do Contencioso Tributário. E o segundo argumento, no sentido de postular pela improcedência, seria uma suposta violação ao artigo 144, ao artigo 106 do CTN, porque sustenta que deveria ter sido aplicado a legislação vigente à data do fato gerador. Presidente, a improcedência total postulada pelo recorrente não merece prosperar, porque, pelo primeiro argumento, no sentido da aplicação das 20 UFIS, acredito eu que seria ônus da prova, o ônus da prova seria do recorrente de comprovar a regular escrituração em seus livros contábeis, no sentido de que esses documentos estavam regularmente escriturados. E, não obstante isso, durante todo o trâmite do processo administrativo, não evidenciou qualquer prova nesse sentido. E no mais, entendo eu que a legislação vigente não piorou a situação do contribuinte, considerando que não evidenciou a regular escrituração para reenquadramento da penalidade nas 20 UFIS, considerando aí que as operações isentas e não tributadas estavam submetidas, já à época do fato gerador, à penalidade também de 10% do artigo 126, caput. Né? Então, considerando esse aspecto, eu não enxergo a apontada violação ao artigo 144 e ao artigo 106 do CTN. E, no mais, presidente, entendo eu que é possível, nesse caso,
seguindo os precedentes da Câmara Superior, acolher o reenquadramento da penalidade para o artigo 123, 8L, né? E podendo essa Câmara realizar um pedido, o reenquadramento de ofício, atendendo aí o princípio da isonomia e da força dos precedentes já desse contencioso. Então, seria nesses termos, presidente, um encaminhamento, conhecer do recurso, mas opinar no sentido de que seja reenquadrada a penalidade para o artigo 123, 8L. Obrigado, doutor Rafael. Senhores, o processo está em debate. Presidente, sem debate. Então, o primeiro efeito confiscatório da multa, doutor Leilson, como vota? Presidente, afasto, com base na súmula 11, no artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614/2014. Algum conselheiro diverge do pensamento do voto do doutor Leilson contra a multa confiscatória? Então, rejeitado, então, o pedido de caráter de multa confiscatória. E com essa nulidade por violação aos artigos 144 e 106 CTN. Doutor Leilson, como vota? Eu me afasto, presidente, dos termos da Procuradoria. Doutor Wander. Mas isso é mérito, não, presidente? Confunde nulidade com mérito, não? Mas deixa eu ser mais mérito, mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, acompanho o relator na nulidade e no mérito, afastando essa questão. Doutora Sleide? Sem áudio. O relator, senhor presidente. Doutora Lourdes? Acompanho o relator, presidente. Doutora Leide? Nós estamos votando a nulidade, né? Isso. Com o relator. E doutor Henrique? Com o relator, senhor presidente. Então, afastada esse pedido de nulidade por violação ao artigo 4446 CTN. Eu acho que confundi com o mérito do Leilson, vamos colocar com nulidade. E no mérito, como vota, Leilson? Presidente, apesar de Vossa Excelência ter mudado o seu voto, e não está mal acompanhado, está bem acompanhado aí da doutora Lourdes, doutor Jusilei, do doutor Wander e do doutor Rafael também, está entendendo? Mas o senhor fez o caminho inverso. Eu era do 123.8L. Quando veio a Lei 16.258 de 2017, aí eu passei a defender o 123.3G. Mas o direito é assim mesmo. Mas, presidente, eu ainda, já nos tertores aqui na minha participação na segunda Câmara, mas eu ainda sou convicto de que ela, como diz o doutor Rafael, né, eu tenho uma convicção ainda que existe uma penalidade específica e ela está no 123.3G. Então, eu vou pedir vênias a todos os que pensam em sentido contrário, mas vou manter, presidente, não a procedência, mas parcial procedência, já que eu teria uma base de cálculo de R$ 17.708,26, que a multa seria uma vez o valor do imposto, que daria R$ 1.514,21, e as operações no tributado, uma base de cálculo de R$ 274.342,40, que daria uma multa de 10% de R$ 27.434,24, que dá um total de R$ 28.900, que diminui o valor aí, um pouco o valor da autuação. Então, seria parcial procedência nesse sentido. Mas já de antemão, já sei que vou repassar esse processo com muito gosto, dada a quantidade de processos que eu tenho para fazer a resolução, ao próximo que vai votar, que eu acho que é o doutor Wander. Doutor Wander, como vota? Senhor presidente, pedindo vênia ao ilustre relator, vou abrir a divergência para votar pela parcial procedência e reenquadrar a penalidade para o artigo 123.8L. É como voto. Doutora Sleide? Senhor presidente, nos meados aqui das nossas sessões, com todo o respeito ao nosso professor, doutor Leilson, que nos ensinou bastante, e que a gente aprendeu que realmente existe essa penalidade específica, sim, mas também me solidarizo com todos os colegas, doutor Wander, principalmente, que sempre prezou
foi uma finalidade mais benéfica para o contribuinte, também aprendi, e então eu voto de acordo com a manifestação da Procuradoria, pelo 8L. Muito obrigada. Obrigado, doutora Cileide. Doutora Lourdes. Acompanha a divergência, presidente. Doutora Elineide. Com o relator, senhor presidente. E doutor Henrique. Presidente, acompanha o relator. Então, verificado o empate, seguindo o orçamento que adotei já agora há pouco, processo anterior, né, com base nos precedentes, não manifestação do doutor Rafael, eu voto pela parcial procedência com reenquadramento da penalidade, na forma do artigo 123, 8L da Lei 12.670/96. Esta decisão para este processo. E doutor Wander, fica designado como relator por ter sido proferido o primeiro voto divergente e vencedor. E também aquela mesma recomendação feita pela doutora Lourdes, né, para colocar no sistema o demonstrativo do cálculo, tá certo? Senhor presidente, eu também tenho uma questão de ordem. Pronto, é só para atentar para os detalhes que o doutor Leilson falou a respeito da redução. Tem notas fiscais com 17%. Mas no caso dele, doutora Jusceide, não, ele vai comparar se a milfice ou os 2%. Isso. Qual que é melhor para o contribuinte? Esse vai ser o cálculo que ele vai fazer. Isso. Eu só perguntaria, por questão de ordem ao ilustre relator, se na planilha de levantamento já está totalizado por mês. O senhor sabe dizer? Não. Mas tem planilha... tem planilha. Estável? Deixa eu ver aqui, doutor Wander. Por conta da celeridade do cálculo, né? Sim. Planilha Excel, doutor Leilson, que eu fui consultar a sua planilha relativa ao meu processo. Eu estou aqui com ela aberta, está em Excel, dá para ele totalizar por mês, mas não está totalizado por mês, tá? Mas em Excel é o mais... suficiente. Tá ótimo. Obrigado. Esclarecida, doutor Wander? Sim, senhor presidente, obrigado. Vamos providenciar o demonstrativo. Tá certo. Obrigado, doutor Wander. Passar para o processo seguinte, anuncio o processo de recurso 1.6030/2018, aí 2018, 13.700. Recorrente plantagem, confecção e comércio de roupas limitada, recorrido 6 julho. Relator, doutora Maria Leide Silva e Souza. Representante do Estado, doutor Rafael Barbosa. Com a palavra, a relatora. Obrigada, senhor presidente. Eu renovo o bom dia a todos os conselheiros, a doutora Silvana, o doutor Rafael, representante da Procuradoria, e passo ao relato de forma objetiva. Esse processo, ele trata da falta de aposição de selo de trânsito em notas fiscais nos exercícios de 2014 e 2015. Na realidade, são 3 notas fiscais. O agente do fisco indica como dispositivos infringidos o artigo 153, 157, 155 e 157 do Decreto 24.569/97 e aplica a penalidade do artigo 123.3M da Lei 12.670/96, alterado pela 16.258 de 2017. Na informação complementar, o auto esclarece que a empresa está enquadrada no regime normal de recolhimento, no CNAE 478140, comércio varejista de artigos de vestuário, e está obrigada à escrituração fiscal digital, que verificou após análise do arquivo eletrônico da FD e do sistema corporativo da nota fiscal eletrônica versus o sistema Citran Entrada, que o contribuinte adquiriu mercadoria de outras unidades da federação sem o selo de trânsito. Aduz também que emitiu um termo de intimação de número 2018-09516, folhas 9 dos autos, concedendo o prazo de 10 dias para que o contribuinte justificasse a falta de aposição do selo fiscal e nas notas fiscais de entrada interestadual.
interestaduais, mas que o contribuinte não apresentou justificativa. O processo encontra-se instruído de mandado de ação fiscal, termo de início, termo com AR, termo de intimação e termo de conclusão e um CD. O autuado apresenta defesa tempestiva, arguindo basicamente o efeito confiscatório da multa e a nulidade do auto de infração, de uma forma assim meio genérica. O processo é julgado procedente, o julgador monocrático fundamenta seu voto considerando que a infração encontra-se demonstrada por meio dos documentos fiscais, planilha anexada pelo agente do fisco, e por consultas ao sistema Citran de que as notas fiscais interestaduais não foram seladas. Intimado da decisão de primeira instância, interpõe o recurso ordinário, ratificando o efeito confiscatório da multa e a necessidade de redução da penalidade em função do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, é emitido o parecer de número 152/2021, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, dar parcial provimento, julgando parcialmente procedente a acusação fiscal, em razão da exclusão da nota fiscal de número 32.103, no valor de R$ 1.238,40, pois, analisando o sistema corporativo da nota eletrônica, verificou que se trata de uma nota fiscal de entrada emitida pela empresa Printbag Embalagens para acobertar uma entrada no estabelecimento da própria emitente, no município de Camboriú, Santa Catarina. Quanto às notas fiscais 322 e 327, salienta que tratam-se de nota de ativo imobilizado e que foram registradas no mês de outubro de 2014. Entretanto, não foi verificado na FD o lançamento do diferencial de alíquota, razão pela qual não pode ser aplicado o parágrafo 12 do artigo 123 da Lei 2.670/96, com alterações da 16.258. E sugere que, quanto a essas duas notas remanescentes, que seja aplicada o artigo 123.3M da Lei 12.670/96, com a alteração da 13.418/2003, vigente à época dos fatos geradores. De uma forma resumida, senhores, é este o relato do processo. Obrigado, doutora Elineide. Com a palavra, doutor Rafael Barbosa. Presidente, renovando os cumprimentos a todos, a acusação é a ausência de selo fiscal de trânsito nos anos de 2014 e 2015. O auto de infração foi integralmente confirmado pelo julgador singular e, em seu apelo, o recorrente, de fato, só postula a improcedência com base no caráter confiscatório da multa, né? Argumento esse que eu já opino no sentido de que seja afastado, considerando a súmula 11 desse CONAT. A célula de assessoria processual tributária, verificando as notas, os documentos fiscais, presidente, identificou que, de fato, uma das notas deveria ser excluída porque sequer o destinatário era o ora autuado. Então, entendo eu que esse documento fiscal merece ser excluído. E alguns documentos que identificou a escrituração, não obstante isso, manteve a penalidade de 20%, porque não preenchia os requisitos do parágrafo 12, ou seja, o ICMS de FAO dessas operações não foram lançados a débito na FD do ora autuado, razão pela qual seria inaplicável a causa de diminuição de penalidade para 2% em relação a essas duas notas fiscais. Então, presidente, seria no sentido de conhecer do recurso, mas para lhe dar parcial provimento nos termos, exatos termos do parecer, para excluir apenas um único documento fiscal que foi apontado.
Obrigado, doutor Rafael. Senhores, o processo está em discussão. Senhor presidente, praticamente o parecer esgotou tudo, são 3 notas fiscais, o doutor Augusto, que foi o parecerista, de forma muito diligente, verificou que essa nota 32.103 é uma nota de entrada, então não era para ser realmente selada pela empresa Plantagem, e com relação às outras 2 notas fiscais, também verificou que, embora elas estejam na FD, tratam-se de notas de ativo imobilizado que não foi lançado o diferencial de alíquota. Então, eu acho assim que o parecer, como disse o doutor Rafael, esgotou todo, né? Esgotou tudo. Então, seria nesse aspecto. E o efeito confiscatório da multa, acabamos de afastar no processo anterior, né, com base na súmula 11 do CONAT e do artigo 148, parágrafo 2º da lei do CONAT, 15.614/2014. Obrigado, doutora Neide. Senhores, desejam mais debates ou já estão prontos para votarem? Então, vamos votar. Como a preliminar do efeito confiscatório já foi votada, a gente vai replicar para o presente caso. Creio que nenhum conselheiro mudou de ideia, é isso? Então, como vota a doutora Neide no mérito? No mérito, senhor presidente, eu voto pela parcial procedência da acusação fiscal nos termos do parecer da célula de assessoria processual tributária, ou seja, excluindo a nota fiscal número 32.103 e da manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Doutor Henrique? Presidente, acompanho a relatora. Doutor Leilson? Com a relatora, presidente. Doutor Wander? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Jusleide? A relatora, senhor presidente. Doutora Lourdes? Acompanho a relatora, presidente. Todos já votaram? Já. Então, por votação unânime, o Conselho, após afastar o efeito confiscatório da multa, no mérito decide pela parcial procedência da autuação nos termos do parecer da consultoria adotado pelo representador da PGE. Esta decisão para o presente processo. Senhores, querem intervalo agora ou vamos avançar? 10 minutos. 10 minutos, então. A doutora Leide aqui pediu. É porque eu estou com... Estou percebendo aqui, doutora Leide. Uma alergia horrível. Pois tá. 10 minutinhos. 9h40, vamos retomar.